Feche os olhos e imagine o oceano. Não o oceano agitado da superfície, mas aquele mais profundo, onde a luz do sol mal consegue penetrar. É ali, nesse mundo de azul infinito, que começa nossa história, a história das criaturas mais grandiosas que já habitaram nosso planeta. Há muito, muito tempo atrás, cerca de 50 milhões de anos, as baleias não eram os gigantes marinhos que conhecemos hoje. Elas caminhavam em terra firme. Sim, caminhavam. Seus ancestrais eram mamíferos terrestres, parecidos com pequenos cervos, que viviam nas margens dos rios e se alimentavam de peixes. Com o passar de milhões de anos, essas criaturas foram sendo chamadas de volta ao mar, como se o oceano sussurrasse um convite irrecusável. Seus corpos se transformaram, as pernas se tornaram nadadeiras, e elas mergulharam para nunca mais voltar. Hoje, quando olhamos para uma baleia azul, estamos diante do maior animal que já existiu na Terra. Maior que qualquer dinossauro. Um único coração de baleia azul é do tamanho de um carro pequeno, batendo apenas 5 a 6 vezes por minuto quando mergulha nas profundezas. Imagine esse coração imenso, bombeando sangue por um corpo que pode alcançar 30 metros de comprimento, o tamanho de 3 ônibus enfileirados. Mas não é apenas o tamanho que torna as baleias especiais. É a forma como vivem, como se comunicam através das imensidões oceânicas. As baleias jubarte cantam. Não um canto qualquer, mas melodias complexas que podem durar até 20 minutos e serem ouvidas a centenas de quilômetros de distância. Cada população tem seu próprio dialeto, suas próprias canções, que mudam sutilmente a cada ano, como se fossem compositoras oceânicas, sempre renovando seu repertório. E essas canções atravessam a escuridão azul, carregando mensagens de amor, de território, de presença. Uma baleia solitária nadando pelo Pacífico pode ouvir o chamado de outra a quilômetros de distância e saber exatamente onde encontrá-la. É uma conversa silenciosa para nós, mas ensurdecedora para quem vive nas profundezas. As baleias não respiram como nós. Elas precisam decidir, conscientemente, subir à superfície para cada respiração. Isso significa que elas nunca dormem completamente. Apenas metade do cérebro descansa por vez, enquanto a outra metade permanece alerta, lembrando o corpo de subir, de respirar, de continuar vivo. É um tipo diferente de existência, sempre meio acordado, sempre meio sonhando. Quando uma baleia mergulha, ela pode prender a respiração por mais de 1 hora. A baleia bicuda de Cuvier, por exemplo, já foi registrada em mergulhos de quase 3 horas, descendo a profundidades de quase 3.000 metros. Lá embaixo, onde a pressão é esmagadora e a escuridão é absoluta, ela caça lulas gigantes em um balé silencioso que os olhos humanos jamais testemunharão. Mas talvez o mais belo seja o vínculo entre mãe e filhote. Uma baleia cinzenta viaja mais de 20.000 quilômetros por ano, a mais longa migração de qualquer mamífero, levando seu filhote desde as águas mornas onde nasceu até os mares gelados do Ártico, onde a comida é abundante. Durante essa jornada, a mãe não se alimenta. Por meses, ela vive apenas de suas reservas de gordura, dedicando toda sua energia a proteger e nutrir seu bebê, que mama até 200 litros de leite por dia. Um leite tão rico em gordura que tem a consistência de pasta de dente. E assim, sob as ondas que quebram suavemente na superfície, sob o céu noturno repleto de estrelas que se refletem no mar, essas criaturas magníficas continuam sua dança milenar. Elas são os guardiões de um mundo que mal compreendemos,
lembretes vivos de que ainda há mistérios profundos, ainda há magia neste planeta cansado. Respire fundo. Imagine-se flutuando ao lado delas, suspenso na água azul infinita, parte dessa história antiga que continua sendo escrita, onda após onda, respiração após respiração. O roteiro continua, mas agora você descansa. Enquanto você respira devagar, acompanhando o ritmo suave das ondas, vamos mergulhar um pouco mais fundo neste mundo azul. Vamos conhecer mais segredos dessas viajantes eternas dos oceanos. Você sabia que as baleias são fazendeiras do mar? Sim, pode parecer estranho, mas é verdade. Quando uma baleia mergulha até as profundezas para se alimentar e depois retorna à superfície, ela libera fezes ricas em ferro e nitrogênio. Essas fezes flutuam nas camadas superiores do oceano, onde a luz solar penetra, e fertilizam o fitoplâncton, aquelas minúsculas plantas marinhas que são a base de toda a vida oceânica. Esse fitoplâncton, por sua vez, produz mais da metade do oxigênio que respiramos neste exato momento. Então, de certa forma, cada respiração que você toma agora, tranquila e profunda, foi parcialmente possibilitada por uma baleia, em algum lugar do oceano. As baleias orcas, que na verdade são os maiores membros da família dos golfinhos, possuem culturas familiares complexas. Cada grupo familiar, chamado de pod, tem sua própria linguagem única, seus próprios chamados que nenhum outro pod utiliza. Uma orca do Pacífico Norte não conseguiria se comunicar completamente com uma orca da costa da Argentina. É como se falassem dialetos completamente diferentes. E essas tradições, esses chamados únicos, são passados de geração em geração, de avó para mãe, de mãe para filha, em uma linhagem ininterrupta de conhecimento. Há algo profundamente solitário sobre uma baleia conhecida apenas como a baleia de 52 Hz. Descoberta nos anos 1980, essa baleia canta em uma frequência muito mais alta do que qualquer outra baleia, 52 Hz, enquanto a maioria canta entre 15 e 25 Hz. Por décadas, pesquisadores acompanharam seu chamado atravessando os oceanos, sem nunca receber resposta. Ela é chamada de a baleia mais solitária do mundo. Mas há beleza mesmo nessa solidão. Ela continua cantando, ano após ano, sua voz única ecoando pelas águas profundas, talvez esperando, talvez simplesmente existindo em sua própria frequência particular. As baleias da Groenlândia podem viver mais de 200 anos. Imagine isso. Uma baleia nadando hoje pelos mares gelados do Ártico pode ter nascido antes de 1820, antes da invenção da fotografia, antes da Guerra Civil Americana. Ela atravessou séculos inteiros, testemunhando transformações no mundo acima das ondas que jamais poderemos compreender verdadeiramente. Algumas dessas baleias antigas foram encontradas ainda carregando arpões de marfim de caçadores do século XIX cravados em sua pele, lembretes dolorosos de um tempo que elas sobreviveram. Quando uma baleia morre e seu corpo afunda até o fundo do oceano, ela cria o que os cientistas chamam de queda de baleia, um oásis de vida nas planícies abissais. Um único corpo de baleia pode sustentar uma comunidade inteira de criaturas marinhas por décadas. Primeiro chegam os tubarões e os peixes maiores, depois os vermes e crustáceos que consomem a carne, e finalmente bactérias especializadas que se alimentam dos ossos ricos em gordura. É um último presente ao oceano. Mesmo na morte, as baleias continuam dando vida. As baleias cinzentas são curiosas e gentis.
Há relatos de baleias cinzentas que se aproximam de pequenos barcos de observação e permitem que as pessoas as toquem. Mães-baleia trazem seus filhotes à superfície, ao lado dos barcos, como se quisessem apresentá-los aos humanos. Elas olham para nós com seus olhos imensos e antigos, e há algo nesse olhar, uma inteligência, uma consciência, um reconhecimento de que somos, de alguma forma estranha, semelhantes. O leite de baleia é tão denso e nutritivo que um filhote de baleia azul ganha cerca de 90 quilos por dia durante seus primeiros meses de vida. 90 quilos! Em um único dia. É como se, a cada amanhecer, o filhote acordasse sendo uma pessoa inteira mais pesado. Em 6 meses, ele terá dobrado seu tamanho, transformando-se de um bebê de 2 toneladas em um jovem gigante pronto para sua primeira grande migração. E sobre as migrações, as baleias navegam pelos oceanos sem mapas, sem GPS, sem bússolas. Elas usam o campo magnético da Terra, as correntes oceânicas, a posição do Sol e das estrelas, e até mesmo a memória das paisagens submarinas, montanhas e vales no fundo do mar que apenas elas conhecem. Gerações após gerações seguem as mesmas rotas migratórias, um conhecimento ancestral gravado não em livros, mas em instinto, em memória coletiva, em canções passadas através do tempo. Existe uma espécie chamada baleia franca, e ela recebeu esse nome dos antigos baleeiros porque era baleia franca, ou certa, para caçar. Ela nadava devagar, flutuava quando morta, e tinha muito óleo. Quase foram extintas. Mas hoje, protegidas, elas retornam lentamente. Cada filhote que nasce é uma pequena vitória, uma nota de esperança na grande sinfonia oceânica. Ver uma baleia franca hoje, nadando livre pelos mares, é testemunhar a resiliência, a capacidade da natureza de se curar quando lhe damos espaço para isso. E assim, enquanto a noite se aprofunda e você se permite deslizar para um sono tranquilo, saiba que lá fora, nos oceanos escuros e vastos, as baleias continuam sua jornada silenciosa. Elas mergulham, elas respiram, elas cantam suas antigas canções. E o mundo continua girando, embalado pelo ritmo suave dessas criaturas que são, ao mesmo tempo, gigantes e gentis, poderosas e pacíficas. Deixe-se levar por esse pensamento, como uma corrente oceânica que te carrega suavemente, para águas mais profundas, mais calmas, mais serenas. A história continua, enquanto você descansa nas profundezas do sono. Respire fundo mais uma vez. Sinta o ar entrando e saindo, como as baleias que sobem à superfície, rompendo o espelho das águas apenas para tomar aquela respiração essencial antes de mergulhar novamente. Vamos continuar nossa jornada pelas histórias dessas guardiãs dos oceanos. Existe algo mágico chamado rede de bolhas. As baleias jubarte, quando caçam em grupo, criam uma técnica de pesca que parece coreografada. Elas nadam em círculos ao redor de um cardume de peixes, soprando bolhas de ar pela água. Essas bolhas formam uma cortina cilíndrica, uma rede feita apenas de ar, que confunde e aprisiona os peixes. Então, em perfeita sincronia, todas as baleias sobem simultaneamente através do centro dessa rede, bocas abertas, capturando milhares de peixes de uma só vez. É uma dança, é trabalho em equipe, é inteligência pura acontecendo nas profundezas azuis onde poucos olhos humanos já testemunharam. As baleias têm impressões digitais únicas, mas não nos dedos, é claro. A cauda de cada baleia, chamada de nadadeira caudal,
possui padrões únicos de marcas, cicatrizes e pigmentação. Nenhuma cauda é exatamente igual à outra. Cientistas ao redor do mundo fotografam essas caudas para identificar e acompanhar baleias individuais ao longo de suas vidas. É como um passaporte natural, uma identidade gravada na pele, que permite aos pesquisadores reconhecer uma velha amiga mesmo depois de anos sem vê-la. Você sabia que as baleias podem sentir emoções profundas? Estudos mostram que as baleias têm células cerebrais especializadas chamadas neuronídeos fusiformes, as mesmas células associadas em humanos ao amor, ao sofrimento e à empatia. Há relatos documentados de baleias lamentando suas mortas. Orcas foram vistas carregando seus filhotes falecidos por dias, às vezes semanas, nadando mais devagar, recusando-se a deixá-los partir. É um luto que atravessa espécies, um amor que não precisa de palavras para ser compreendido. A pele das baleias é extraordinariamente sensível. Apesar de sua aparência grossa e resistente, ela pode sentir até mesmo a mais suave corrente marinha. Uma baleia pode sentir quando um peixe pequeno passa a metros de distância, apenas pela perturbação na água. E quando filhotes de baleia nadam próximos às suas mães, eles frequentemente a tocam, um roçar constante e gentil que mantém o vínculo, que diz: estou aqui, você não está sozinha. É ternura na escala mais grandiosa possível. As baleias belugas são chamadas de canários do mar por uma razão encantadora. Elas são incrivelmente vocais, produzindo uma variedade impressionante de sons, assobios, cliques, gorjeios, trinados. Mas mais notável ainda, belugas podem imitar sons do ambiente ao seu redor. Houve casos documentados de belugas em cativeiro imitando vozes humanas, produzindo sons tão próximos à fala humana que pesquisadores, ouvindo de longe, pensaram que era uma pessoa conversando. Imagine, uma criatura das profundezas tentando falar conosco, atravessando a barreira entre dois mundos completamente diferentes. Quando as baleias jubarte saltam fora da água, esse comportamento espetacular chamado de breachingin, elas podem estar se comunicando. Um salto que termina com um impacto ensurdecedor na superfície pode ser ouvido por outras baleias a quilômetros de distância. Pode ser um aviso, um convite, uma declaração de presença. Ou talvez, às vezes, seja simplesmente alegria. A alegria pura de existir, de sentir o ar e a gravidade por um breve momento antes de retornar ao abraço fluido do oceano. 50 toneladas de vida se lançando ao céu. É difícil imaginar que isso seja apenas algo prático. As baleias cinzentas têm uma relação fascinante com os barnacles que crescem em sua pele. Esses pequenos crustáceos se fixam nas baleias logo após o nascimento e permanecem ali por toda a vida da baleia. Uma única baleia cinzenta pode carregar até 500 quilos de barnacles. Para nós, pode parecer um fardo, mas para a baleia, é simplesmente parte de quem ela é. Ela carrega cidades inteiras de pequenas criaturas em suas costas, ecossistemas móveis navegando pelos oceanos. É uma lição sobre carregar peso. Às vezes, aquilo que parece nos pesar é, na verdade, parte da nossa jornada, parte da nossa história. Há também a questão do sono das baleias. Como mencionamos, elas dormem com metade do cérebro por vez. Mas o mais poético é como isso parece quando observado. Algumas espécies de baleias, como os cachalotes, foram observadas dormindo verticalmente, flutuando imóveis na água, com o corpo perpendicular à superfície,
como gigantes adormecidos em pé no fundo de um salão subaquático. Permanecem assim, suspensas entre a superfície e o abismo, nem completamente acordadas nem totalmente adormecidas, existindo nesse espaço liminar entre dois estados de consciência. As baleias francas têm calosidades, áreas espessas de pele na cabeça, que são colonizadas por pequenos crustáceos chamados quiamides, ou piolhos de baleia. Esses quiamides são brancos, amarelos ou alaranjados, criando padrões coloridos únicos na pele escura da baleia. Essas marcas são tão distintas que permitem identificar cada baleia individualmente. É como se cada baleia franca usasse uma coroa única, decorada pelas próprias criaturas do oceano, uma obra de arte viva que muda e evoluía ao longo dos anos. E há um fato que nos lembra da fragilidade e força dessas criaturas: as baleias não bebem água salgada. Elas obtêm toda a água que precisam através dos alimentos que consomem. Seus rins são especialmente adaptados para processar e conservar cada gota de umidade. Viver no oceano, cercadas por água por todos os lados, e ainda assim precisar buscá-la de outras formas, é um lembrete de que nem sempre o que precisamos está disponível ao nosso redor, mesmo quando parece abundante. Às vezes, precisamos procurar mais fundo, em lugares menos óbvios. Enquanto você se acomoda mais profundamente em seu descanso, imagine essas baleias, cada uma com sua própria história, suas próprias cicatrizes e canções. Elas continuam sua jornada eterna pelos mares, indiferentes às nossas preocupações terrestres, seguindo ritmos muito mais antigos que qualquer civilização humana. Deixe sua respiração se tornar tão lenta quanto a de uma baleia descansando, profunda, espaçada, tranquila. O oceano embala você, e a história continua, enquanto você navega pelos mares do sono. A noite se aprofunda, e com ela, mergulhamos em águas ainda mais tranquilas. Feche os olhos e sinta-se flutuando, suspenso em um azul sem fim, enquanto continuamos a desvendar os mistérios dessas criaturas magníficas. As baleias possuem um sentido que nós, humanos, mal podemos compreender: a ecolocalização. As baleias dentadas, como os cachalotes e as orcas, emitem cliques que viajam pela água e retornam quando encontram algo sólido. Com esses ecos, elas constroem imagens mentais tridimensionais do mundo ao seu redor. Elas podem ver através da escuridão absoluta, ver através da lama do fundo do mar, até mesmo ver dentro de outros animais, detectando órgãos internos. É como se possuíssem um superpoder silencioso, uma forma de perceber o mundo que está além da nossa imaginação. Cada clique é uma pergunta ao universo: o que existe aqui? E o oceano responde em ecos. Existe uma espécie pequena e rara chamada baleia franca pigmeia. Durante mais de 100 anos, os cientistas só conheciam essa espécie através de ossos encontrados em praias. Ninguém havia visto uma viva. Elas eram fantasmas do oceano, existindo apenas em teoria. Foi só em 2012 que pesquisadores finalmente conseguiram observar e estudar esses animais enigmáticos vivos em seu habitat natural. Imagine uma criatura de 5 metros nadando pelos oceanos por séculos, completamente invisível aos olhos humanos. Faz você se perguntar: o que mais existe nas profundezas que ainda não descobrimos? Que outros mistérios nadam logo abaixo da superfície das ondas? As baleias jubarte têm nódulos tuberculosos em suas cabeças e nadadeiras, pequenas protuberâncias que parecem verrugas. Cada um desses nódulos contém um único fio de pelo sensorial.
Sim, as baleias têm pelos, resquícios evolutivos de seus ancestrais terrestres. Esses pelos funcionam como sensores, detectando mudanças sutis nas correntes oceânicas, ajudando a baleia a navegar e a sentir o movimento da água ao seu redor. São antenas delicadas em um corpo gigantesco, lembretes de que mesmo os maiores seres precisam de sensibilidade para sobreviver. Quando os filhotes de baleia nascem, eles emergem da cauda primeiro, o oposto dos mamíferos terrestres. Isso evita que se afoguem durante o nascimento. Assim que o filhote está completamente fora, a mãe ou outras baleias próximas imediatamente o empurram para a superfície para sua primeira respiração. É um momento crítico, repleto de urgência e cuidado. Aquela primeira respiração, aquele primeiro gole de ar do mundo acima das ondas, marca o início de uma vida que pode durar décadas, até séculos. E a mãe está ali, guiando, protegendo, ensinando desde o primeiro segundo. As baleias orcas são superpredadoras, mas diferentes grupos têm dietas completamente diferentes. Algumas orcas comem apenas peixes, outras caçam focas, e há aquelas que se especializam em caçar outras baleias, até mesmo as grandes baleias azuis. O mais fascinante é que essas diferentes populações não se misturam. Orcas comedoras de peixes não se reproduzem com orcas caçadoras de mamíferos, mesmo quando seus territórios se sobrepõem. Elas mantêm suas culturas, suas tradições alimentares, como se seguissem códigos antigos passados de geração em geração. É lealdade à tradição, é identidade cultural no reino animal. A barbatana, aquelas placas flexíveis que substituem os dentes nas baleias maiores, é feita do mesmo material que nossas unhas e cabelos, queratina. As baleias azuis têm cerca de 300 a 400 placas de barbatana de cada lado da boca, formando um filtro perfeito. Elas abrem suas bocas enormes, engolem milhares de litros de água repleta de crio, e então empurram a água para fora através dessa cortina de barbatana. O crio fica preso, e a água escapa. É um sistema de alimentação elegante e eficiente, capaz de filtrar até 500 quilos de crio em um único dia. Toda essa massa corporal imensa sustentada por criaturinhas do tamanho do seu dedo mindinho. Existe um fenômeno raro e misterioso chamado albinoísmo em baleias. A mais famosa é Migaloo, uma baleia jubarte macho completamente branca avistada regularmente nas águas da Austrália. Migaloo, que significa companheiro branco na língua aborígene, tornou-se uma celebridade. Quando é avistado, multidões se reúnem na costa apenas para um vislumbre desse gigante fantasmagórico. Há algo de mágico em sua raridade, em sua diferença. Ele navega pelos mesmos oceanos que suas irmãs escuras, mas carrega uma singularidade que o torna inesquecível. As baleias podem ajustar a temperatura de partes específicas de seus corpos. Suas nadadeiras, por exemplo, podem permanecer mais frias que o resto do corpo para evitar perda excessiva de calor, ou podem aumentar o fluxo sanguíneo para essas áreas para dissipar calor quando necessário. É um sistema de termorregulação sofisticado, permitindo que baleias vivam tanto nas águas geladas do Ártico quanto nas águas tropicais mais quentes. Elas são, literalmente, arquitetas de suas próprias temperaturas corporais, ajustando e adaptando conforme navegam por diferentes oceanos. Há também a extraordinária memória das baleias. Estudos sugerem que baleias jubarte podem lembrar de rotas migratórias específicas e locais de alimentação que visitaram apenas uma vez, décadas atrás.
Uma baleia idosa pode retornar a uma enseada remota que conheceu quando era apenas um filhote, seguindo memórias de 50, 60 anos atrás. Essa memória espacial profunda permite que as baleias otimizem suas jornadas, encontrando os melhores lugares para alimentação e reprodução ano após ano. É sabedoria acumulada, é experiência transformada em instinto. E então há os sons que as baleias fazem apenas por prazer. Não todos os sons têm propósito comunicativo ou de caça. Pesquisadores observaram baleias produzindo vocalizações complexas quando estão sozinhas, relaxadas, aparentemente apenas experimentando, brincando com suas próprias vozes. Como um músico praticando escalas, ou uma criança cantarolando enquanto desenha. É a expressão pela expressão, é a arte acontecendo nas profundezas oceânicas onde ninguém está ouvindo, exceto, talvez, o próprio oceano. Permita-se agora afundar um pouco mais em seu descanso. Sinta o peso do seu corpo se dissolvendo, como se você também estivesse flutuando nas águas calmas e escuras. As baleias continuam sua dança eterna abaixo das ondas, e você, seguro e aquecido, pode simplesmente deixar-se levar por essas histórias que atravessam o tempo. Respire, lenta, profundamente, como as águas que se movem sem pressa. O oceano embala seu sono, e a história flui, suave como a corrente. A lua ilumina suavemente a superfície do oceano, criando um caminho prateado sobre as ondas. Nas profundezas, longe dessa luz, as baleias continuam sua existência silenciosa. Vamos mergulhar mais fundo ainda, descobrindo segredos que parecem pertencer a outro mundo. As baleias cachalote possuem o maior cérebro de qualquer criatura que já viveu na Terra. Um cérebro que pode pesar até 9 quilos, 5 vezes maior que o cérebro humano. Mas o mais extraordinário não é apenas o tamanho, é o que elas fazem com ele. Cachalotes mergulham a profundidades de mais de 2.000 metros, caçando lulas gigantes na escuridão absoluta. Lá embaixo, a pressão é tão intensa que esmagaria um ser humano instantaneamente. Mas a baleia desce tranquilamente, como se visitasse um lugar familiar, um lar nas trevas onde apenas ela pode existir. E quando retorna à superfície, depois de uma hora submersa, ela respira, descansa e prepara-se para descer novamente. É uma vida dividida entre dois mundos, o ar e o abismo. Existe uma conexão profunda entre baleias e tubarões que poucos conhecem. Quando tubarões brancos detectam a presença de orcas em sua área de caça, eles imediatamente abandonam o local, às vezes por meses inteiros. As orcas são os únicos predadores naturais dos grandes tubarões brancos. Há registros de orcas que desenvolveram técnicas específicas para caçar tubarões, virando-os de cabeça para baixo até que entrem em um estado de imobilidade tônica, e então consumindo apenas seus fígados ricos em nutrientes. É o rei dos mares cedendo território à rainha dos oceanos. Até mesmo os predadores mais temidos conhecem o respeito. As baleias francas do Atlântico Norte estão entre as baleias mais ameaçadas do mundo. Restam apenas cerca de 350 indivíduos. Cada nascimento é celebrado pela comunidade científica. Cada baleia tem um nome, uma história conhecida. Quando uma morre, pesquisadores que a acompanharam por anos sentem a perda pessoalmente. É uma espécie na beira da extinção, lutando para sobreviver em oceanos cada vez mais cheios de navios, redes e poluição. Mas elas continuam, persistem, se reproduzem. Cada filhote é um ato de resistência,
uma declaração de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo quando esse caminho é estreito e perigoso. Você sabia que as baleias produzem lágrimas? Embora vivam na água, seus olhos precisam de lubrificação constante, especialmente porque a água salgada é corrosiva. As baleias produzem uma secreção espessa e oleosa que protege seus olhos, lágrimas diferentes das nossas, mas lágrimas ainda assim. Quando uma baleia olha para você com aqueles olhos imensos e antigos, há literalmente lágrimas ali, protegendo sua visão, permitindo que ela veja através do mundo salgado que chama de lar. As baleias azuis têm artérias tão grandes que uma criança humana poderia nadar através delas. O coração bombeia sangue através de um sistema circulatório que se estende por todo aquele corpo imenso. 30 metros de veias, artérias e capilares que levam vida a cada célula. E quando esse coração bate, apenas 5 ou 6 vezes por minuto durante o mergulho profundo, cada batida envia ondas de sangue oxigenado através de um labirinto vivo que é, em si mesmo, maior que a maioria dos animais terrestres. É a arquitetura biológica em uma escala que desafia a compreensão. Há uma lenda inuit sobre as baleias beluga, de que elas carregam as almas dos falecidos entre os mundos. As belugas, com sua coloração branca fantasmagórica e seus sons etéreos, sempre ocuparam um lugar especial nas culturas árticas. São chamadas de baleias brancas e consideradas mensageiras entre o mundo físico e o espiritual. Observar um grupo de belugas nadando sob o gelo ártico, suas formas pálidas se movendo como espíritos sob uma superfície translúcida, é entender por que essas lendas nasceram. Há algo de sobrenatural nelas, algo que transcende a biologia e toca o místico. As baleias cinzentas raspam o fundo do oceano ao se alimentar, sugando sedimentos e filtrando pequenos crustáceos e vermes através de suas barbatanas. Esse comportamento, chamado de alimentação bentônica, cria enormes nuvens de sedimento que podem ser vistas da superfície. Mas o mais interessante é o efeito colateral. Ao revirar o fundo do mar, as baleias redistribuem nutrientes, ajudando a fertilizar o oceano de baixo para cima. Elas são, literalmente, jardineiras do fundo do mar, cultivando vida onde quer que vão. Cada traço que deixam no sedimento é uma trilha de fertilidade que beneficia todo o ecossistema. Existe algo chamado espionagem no comportamento das baleias. As baleias francas e baleias cinzentas ocasionalmente elevam suas cabeças verticalmente fora da água, mantendo essa posição por vários segundos, olhando ao redor. É chamado de spy hopping em inglês, literalmente pular para espionar. Elas observam o mundo acima das ondas, talvez procurando por predadores, talvez simplesmente curiosas sobre os barcos próximos ou as aves voando. É um momento de conexão entre dois mundos, quando os olhos de uma baleia encontram o horizonte que nós conhecemos, quando ela vê o céu que vemos, respira o ar que respiramos. As baleias também podem sofrer de queimaduras solares. Especialmente as baleias azuis e baleias fin, que têm pele mais clara, podem desenvolver bolhas e descamação após passar longos períodos na superfície sob sol intenso. Estudos recentes mostram que algumas populações de baleias estão desenvolvendo queimaduras solares mais frequentes, possivelmente devido ao adelgaçamento da camada de ozônio e ao aumento da radiação UV. É um lembrete de que as baleias, apesar de seu tamanho e força, são vulneráveis às mesmas ameaças ambientais que afetam todos os seres vivos. Elas sentem, sofrem, se adaptam, mas há limites para o quanto qualquer criatura pode se adaptar. E há, finalmente,
A questão da solidão e da companhia. Baleias são animais profundamente sociais, mas também capazes de jornadas solitárias épicas. Uma baleia pode passar meses nadando sozinha através de oceanos vazios, e então, ao encontrar outro membro de sua espécie, engajar em saudações elaboradas, roçando corpos, vocalizando intensamente, nadando em círculos juntas. É como se dissessem: eu estava sozinha, mas agora você está aqui, e o oceano parece menor, mais caloroso. Até mesmo gigantes precisam de companhia. Até mesmo as criaturas mais independentes anseiam por conexão. Deixe essas imagens fluírem através da sua mente como correntes oceânicas, suaves, constantes, sem pressa. Você está seguro aqui, flutuando entre pensamentos e sonhos, embalado pelas histórias dessas viajantes eternas. Sua respiração se torna mais lenta ainda, mais profunda, como as águas calmas do fundo do mar onde a luz não alcança e tudo é paz. O oceano sussurra sua canção de ninar, e você se deixa levar, mais fundo, mais tranquilo. A noite se estende infinita, como o próprio oceano. Você está flutuando agora em águas profundas, onde o silêncio é quase palpável, onde cada som se propaga devagar, carregando histórias de lugares distantes. Vamos continuar nossa jornada pelos segredos dessas criaturas magníficas. As baleias jubarte realizam uma das transformações corporais mais extremas do reino animal. Durante o verão, nas águas geladas e ricas em nutrientes do Ártico ou Antártico, elas se alimentam vorazmente, consumindo até 1,5 toneladas de crio e pequenos peixes por dia. Acumulam camadas espessas de gordura, preparando-se para a jornada. Então, quando migram para águas tropicais para se reproduzir e dar à luz, elas simplesmente param de comer. Por meses. Uma baleia jubarte pode passar 6 meses inteiros sem consumir uma única refeição, vivendo exclusivamente de suas reservas. Durante esse tempo, perde até 1/3 de seu peso corporal. É um jejum que seria fatal para quase qualquer outro animal, mas para ela, é simplesmente parte do ciclo da vida. Existe um fenômeno raro chamado superpod, quando centenas, às vezes milhares de golfinhos e baleias menores se reúnem em um único grupo massivo. Esses encontros acontecem quando há abundância excepcional de alimento, e várias famílias decidem caçar juntas. A superfície do oceano ferve com atividade, corpos saltando, caudas batendo, sprays de água em todas as direções. É uma celebração aquática, um banquete compartilhado. E por algumas horas ou dias, essas criaturas normalmente solitárias ou em pequenos grupos se tornam parte de algo muito maior, uma comunidade temporária unida pela fartura e pela alegria simples de existir juntas. As baleias mink são as menores entre as grandes baleias com barbatanas, medindo apenas 7 a 10 metros. Por muito tempo, foram ignoradas por baleeiros que preferiam alvos maiores, o que ironicamente ajudou sua população a se manter relativamente estável. São curiosas e rápidas, frequentemente se aproximando de barcos para investigar. Há algo de encantador em seu tamanho mais modesto. Elas provam que não é preciso ser o maior para ser importante, que cada criatura tem seu lugar na grande tapeçaria da vida oceânica. Às vezes, os menores entre nós carregam as maiores lições. Você sabia que as baleias têm impressões vocais únicas? Assim como reconhecemos a voz de um amigo ao telefone, pesquisadores podem identificar baleias individuais pelos padrões específicos de suas vocalizações. Cada baleia tem seu próprio sotaque,
suas próprias idiosincrasias na forma como produz sons. Uma baleia jubarte chamada Salt, estudada por mais de 40 anos nas águas de Massachusetts, tem um chamado tão distintivo que pesquisadores a reconhecem imediatamente, mesmo sem vê-la. É identidade expressa em frequências e tons, uma assinatura sonora que atravessa oceanos. As baleias podem sentir a música. Estudos mostram que baleias em cativeiro respondem a diferentes tipos de música tocada perto de seus tanques. Algumas parecem preferir música clássica, outras se animam com sons rítmicos. Há relatos de baleias selvagens se aproximando de barcos que tocam instrumentos musicais, permanecendo próximas como se estivessem ouvindo. Talvez reconheçam na música humana algo familiar, um eco distante de suas próprias canções submarinas. Talvez, por alguns momentos, sintam que não são as únicas compositoras do mundo. As baleias francas do Pacífico Norte foram caçadas quase até a extinção. Durante décadas, pensou-se que estivessem completamente extintas. Mas em 2010, uma pequena população foi redescoberta nas águas entre a Rússia e o Alasca, menos de 30 indivíduos. É uma das populações de mamíferos mais ameaçadas do planeta, mais rara que o panda gigante, mais vulnerável que quase qualquer outra criatura. Cada uma dessas baleias é um tesouro vivo, um milagre de sobrevivência. E ainda assim, elas continuam nadando pelos mesmos oceanos que seus ancestrais navegaram há milhares de anos, recusando-se a desaparecer silenciosamente. Há algo profundamente comovente sobre as tias-baleias. Em muitas espécies, especialmente orcas e baleias-piloto, as fêmeas mais velhas que já passaram da idade reprodutiva continuam vivendo por décadas. Elas não têm mais filhotes próprios, mas desempenham papel crucial ajudando a criar os filhotes de outras, compartilhando conhecimento, liderando migrações, ensinando técnicas de caça. São as matriarcas, as guardiãs da sabedoria acumulada. Em tempos difíceis, quando o alimento é escasso, a presença de uma avó ou tia experiente pode significar a diferença entre a sobrevivência e a morte do grupo inteiro. É uma sociedade que valoriza os anciãos, que entende que a sabedoria tem valor maior que a força. As baleias cinzentas têm um dos sistemas imunológicos mais robustos conhecidos. Elas frequentemente carregam parasitas externos e internos, cicatrizes de ataques de orcas e tubarões, marcas de colisões com barcos, e ainda assim continuam resilientes. Seus corpos podem curar ferimentos que seriam fatais para outros animais. Há registros de baleias cinzentas sobrevivendo com feridas profundas que expunham órgãos internos, apenas para serem vistas anos depois, completamente recuperadas. É testemunho da vontade de viver, da capacidade extraordinária da vida de se reparar, de seguir em frente mesmo depois de traumas terríveis. As baleias podem reconhecer-se em espelhos. Em experimentos cuidadosamente conduzidos, algumas espécies de baleias demonstraram autoconsciência. Elas entendem que o reflexo é delas mesmas, não outro animal. Tocam partes de seus corpos que só podem ver no espelho, examinam marcas, movem-se deliberadamente para observar ângulos diferentes. É uma forma de consciência que compartilhamos com pouquíssimas criaturas, a capacidade de dizer esse sou eu, de ter uma noção de si mesmo como entidade separada. As baleias sabem que existem. Elas têm um senso de identidade. E então há os momentos de puro mistério. Baleias foram observadas permanecendo imóveis na água, em grupos, em silêncio absoluto, por horas. Não estão dormindo,
Ambos os olhos permanecem abertos. Não estão caçando. Simplesmente estão reunidas, silenciosas. Alguns pesquisadores especulam que seja uma forma de meditação social, de conexão não vocal. Outros admitem simplesmente não saber. Há comportamentos que ainda não compreendemos, momentos em que as baleias fazem algo que desafia nossa capacidade de explicar. E talvez esteja tudo bem. Talvez alguns mistérios devam permanecer mistérios. Talvez nem tudo precise ter uma explicação. Permita-se agora afundar ainda mais profundamente em seu descanso. As histórias das baleias continuam fluindo ao seu redor como correntes mornas, envolvendo você, carregando você para lugares cada vez mais tranquilos. Sua mente se aquieta. Seus pensamentos se tornam ondas suaves, distantes, quase imperceptíveis. O oceano embala, a noite abraça, e você desliza, suave, para o sono profundo. As estrelas refletem na superfície do oceano como diamantes espalhados sobre veludo negro. Lá embaixo, nas profundezas onde a luz jamais alcança, as baleias continuam sua dança eterna. Vamos mergulhar mais uma vez, descobrindo ainda mais camadas dessa existência extraordinária. As baleias piloto receberam esse nome porque os navegadores antigos acreditavam que elas pilotavam ou guiavam os cardumes de peixes. Essas baleias de tamanho médio vivem em grupos familiares extremamente unidos, às vezes com mais de 100 indivíduos. O que é notável é sua lealdade. Quando uma baleia piloto encalha em uma praia, frequentemente todo seu grupo a segue. É um dos mistérios mais tristes do oceano. Elas simplesmente não abandonam os seus. Preferem a morte juntas à vida sozinhas. É lealdade levada ao extremo, amor que transcende até mesmo o instinto de sobrevivência. Nos mostra que a conexão pode ser tão forte que se torna inseparável da própria vida. Existe uma camada do oceano, entre 200 e 1000 metros de profundidade, chamada de zona mesopelágica ou zona crepuscular. É um mundo de penumbra permanente, onde a luz do sol mal consegue penetrar. As baleias que mergulham nessas profundezas encontram criaturas bioluminescentes, seres que produzem sua própria luz. Imagine a baleia descendo através da escuridão crescente, e de repente, ao seu redor, pequenas luzes começam a piscar, azuis, verdes, prateadas. É como nadar através de uma galáxia submarina, onde cada estrela é uma criatura viva. As baleias navegam através dessas constelações aquáticas regularmente, testemunhas de uma beleza que poucos olhos humanos jamais contemplarão. As baleias sei são as velocistas do mundo das baleias. Podem atingir velocidades de até 50 km por hora em rajadas curtas, rápidas o suficiente para escapar da maioria dos predadores. Seu nome vem da palavra norueguesa para pollock, um tipo de peixe que aparece nas águas da Noruega na mesma época que essas baleias. São elegantes, aerodinâmicas, projetadas pela evolução para a velocidade. Observar uma baleia-sei em movimento pleno é ver eficiência pura, cada músculo trabalhando em harmonia perfeita, cada movimento calculado para minimizar resistência. É poesia em movimento, é física transformada em vida. Você sabia que as baleias contribuem para o combate às mudanças climáticas? Durante suas vidas, as baleias acumulam grandes quantidades de carbono em seus corpos. Quando morrem e afundam até o fundo do oceano, levam esse carbono com elas, removendo-o da atmosfera por séculos.
Cientistas calculam que uma grande baleia pode sequestrar cerca de 33 toneladas de CO2 ao longo de sua vida, o equivalente ao que milhares de árvores absorvem. As baleias são, literalmente, florestas flutuantes, armazéns vivos de carbono navegando pelos oceanos. Proteger as baleias não é apenas salvar uma espécie, é proteger o clima do planeta inteiro. As baleias azuis produzem os sons mais altos de qualquer animal no planeta Terra. Seus chamados de baixa frequência podem atingir 188 decibéis, mais alto que um motor a jato. Esses sons podem viajar através de oceanos inteiros, atravessando milhares de quilômetros. Uma baleia azul no Atlântico pode, teoricamente, ser ouvida por outra baleia no Oceano Índico. É uma forma de comunicação que opera em escala planetária, uma rede social que abrange continentes. Enquanto nós humanos dependemos de satélites e cabos para nos conectar globalmente, as baleias têm usado o próprio oceano como meio de comunicação por milhões de anos. Há um comportamento chamado lodging, onde as baleias flutuam imóveis na superfície, parecendo troncos à deriva. Fazem isso para descansar, mas também, alguns cientistas acreditam, simplesmente para sentir o sol. Depois de horas ou dias nas profundezas frias e escuras, subir à superfície e sentir o calor do sol na pele deve ser uma sensação extraordinária. Imagine o contraste, de um mundo de escuridão gelada para a carícia morna da luz solar. É um prazer simples, talvez, mas prazer ainda assim. Até mesmo as baleias buscam pequenos confortos, pequenos momentos de bem-estar em meio à vastidão de suas vidas. As orcas têm culturas de caça tão especializadas que algumas desenvolveram técnicas que parecem impossíveis. Na Patagônia, algumas orcas aprenderam a encalhar intencionalmente. Elas literalmente se lançam para fora da água, sobre a praia, para capturar filhotes de leões marinhos, e então se contorcem de volta para o oceano. É perigoso, requer precisão perfeita, e é ensinado cuidadosamente de mães para filhotes ao longo de anos. Os jovens praticam repetidamente, sob supervisão atenta, até dominarem a técnica. É educação, é transmissão cultural, é inovação que desafia nossos conceitos sobre inteligência animal. As baleias de bride, pronúncia-se brudas, são habitantes dos oceanos tropicais e subtropicais. Ao contrário de outras grandes baleias, elas não migram longas distâncias. Permanecem em águas mornas durante todo o ano, seguindo os padrões locais de alimentação. É uma vida mais sedentária, mais previsível. Enquanto suas primas viajam milhares de quilômetros, as baleias de bride encontraram uma forma diferente de viver, ficando em um lugar que amam, conhecendo profundamente cada corrente, cada padrão de alimentação de seu território. Nos lembra que não existe apenas uma forma correta de viver, que alguns de nós são exploradores e outros são guardiões de lugares amados. Existe evidência de que baleias podem sentir tristeza coletiva. Quando um membro importante de um grupo morre, especialmente uma matriarca, todo o grupo pode mudar seu comportamento por semanas ou meses. Eles vocalizam menos, movem-se mais devagar, permanecem mais próximos uns dos outros. É como se estivessem de luto, processando a perda juntos. A morte de uma baleia não é apenas o fim de uma vida individual, é uma ferida no tecido social do grupo inteiro. E eles curam juntos, lentamente, apoiando-se uns aos outros através do processo. E há momentos de alegria pura também. Baleias foram observadas brincando, sim, brincando, com objetos que encontram flutuando no oceano.
algas marinhas, pedaços de madeira, até mesmo interagindo gentilmente com outros animais marinhos sem qualquer intenção de caça. Filhotes de baleia saltam repetidamente fora da água, aparentemente apenas pela diversão. Orcas jovens perseguem uns aos outros em jogos elaborados de pega-pega. É brincadeira, é alegria, é a celebração simples de estar vivo. As baleias trabalham duro para sobreviver, mas também sabem como aproveitar a vida, como encontrar momentos de leveza em meio aos desafios da existência. Deixe essas imagens se dissolverem suavemente em sua consciência, como sal dissolvendo-se em água morna. Você está completamente relaxado agora, flutuando em um mar de tranquilidade, onde cada onda de pensamento leva mais fundo para o descanso. Sua respiração é tão lenta quanto as correntes profundas, tão suave quanto a passagem silenciosa de uma baleia através das águas escuras. O oceano canta sua canção mais silenciosa, e você se entrega, completamente, ao abraço do sono. A noite está em seu momento mais profundo, aquela hora em que o mundo parece suspenso entre a escuridão e o amanhecer distante. Nas profundezas do oceano, onde o tempo parece não existir, as baleias continuam sua jornada eterna. Vamos explorar mais alguns dos seus segredos guardados. As baleias narval são chamadas de unicórnios do mar, e por uma boa razão. Os machos possuem um longo dente espiralado que pode crescer até 3 metros de comprimento, projetando-se para fora de suas cabeças como uma lança mágica. Durante séculos, esses dentes eram vendidos na Europa medieval como chifres de unicórnio, criando lendas e mitos. Mas a verdade é ainda mais fascinante. Esse dente é, na verdade, um órgão sensorial repleto de milhões de terminações nervosas. O narval pode sentir mudanças de temperatura, salinidade e pressão através dele. É uma antena viva, um sensor que lê o oceano como nós lemos um livro. Eles vivem nas águas geladas do Ártico, nadando sob o gelo, criaturas de um mundo quase alienígena para nós. Existe um comportamento misterioso chamado kelping observado em baleias francas. Elas nadam através de florestas de algas marinhas, enrolando-se nelas, rolando, permitindo que as longas folhas de kelp deslizem sobre seus corpos. Não é alimentação, elas simplesmente parecem gostar. Talvez seja massagem, talvez ajude a remover parasitas, ou talvez seja simplesmente prazer tátil. A sensação de algo macio roçando na pele, um tipo de spa oceânico. É um lembrete de que as baleias, como nós, buscam sensações agradáveis, experiências que tragam conforto e bem-estar. As baleias orca têm dialetos tão específicos que pesquisadores podem determinar de qual família uma orca é apenas ouvindo seus chamados. É como sotaques regionais em humanos, mas ainda mais específico. Cada família tem literalmente seu próprio vocabulário. E esses dialetos são incrivelmente estáveis ao longo do tempo. Gravações de orcas feitas há 40 anos mostram que as mesmas famílias ainda usam os mesmos chamados hoje. É tradição oral no sentido mais literal, conhecimento e identidade preservados através de sons, passados com precisão perfeita através de gerações. Você sabia que algumas baleias fazem amizades duradouras? Baleias jubarte individuais foram observadas buscando os mesmos companheiros de alimentação ano após ano, mesmo depois de passarem meses separadas. Quando se reencontram, exibem comportamentos de saudação elaborados, nadando próximas, tocando-se, vocalizando. São amizades que transcendem a mera conveniência.
Elas escolhem estar juntas, buscam a companhia uma da outra especificamente. Há conforto na familiaridade, há alegria em rever um rosto conhecido, ou neste caso, uma cauda conhecida, após uma longa separação. As baleias bossa, também conhecidas como baleias corcunda, têm suas longas nadadeiras peitorais, as mais longas proporcionalmente de todas as baleias, podendo atingir 1/3 do comprimento total do corpo. Essas nadadeiras têm protuberâncias ao longo da borda frontal, chamadas de tubérculos, que funcionam de forma semelhante aos flaps de um avião, permitindo manobras incríveis. Uma baleia jubarte pode girar, mergulhar e mudar de direção com uma agilidade surpreendente para seu tamanho. É engenharia evolutiva refinada ao longo de milhões de anos, design que os humanos agora estudam para melhorar a eficiência de turbinas eólicas e asas de avião. As baleias já haviam resolvido problemas de fluidodinâmica muito antes de termos palavras para descrevê-los. Há registros documentados de baleias salvando outros animais. Baleias jubarte foram observadas intervindo quando orcas atacavam focas, levantando as focas sobre suas cabeças ou barrigas, protegendo-as. Fizeram o mesmo com leões marinhos, até mesmo com outras espécies de baleias menores. Não há benefício claro para a baleia jubarte fazer isso. Apenas consome energia e pode ser perigoso. Alguns cientistas especulam que seja um instinto maternal mal direcionado. Outros se perguntam se não seria algo mais profundo, um senso de empatia, um impulso para proteger os vulneráveis. Seja qual for a razão, é altruísmo acontecendo nas profundezas, bondade em uma escala gigantesca. As baleias francas pigmeias são tão raras e tão difíceis de estudar que sabemos muito pouco sobre elas. Vivem em águas remotas do hemisfério sul, raramente vêm à superfície, e evitam barcos. São fantasmas, sombras no oceano. O que sabemos é que são solitárias, silenciosas, misteriosas. Há algo profundamente poético sobre uma criatura que vive toda sua vida nas margens do nosso conhecimento, que existe plenamente sem nunca se revelar completamente. Elas nos lembram de que o oceano ainda guarda segredos, de que há vida acontecendo em lugares que jamais testemunharemos. As baleias podem reconhecer barcos específicos e pessoas específicas. Há relatos bem documentados de baleias que retornam aos mesmos barcos de observação ano após ano, aparentemente reconhecendo não apenas o barco, mas as pessoas a bordo. Algumas se aproximam apenas de certos capitães, parecem evitar outros. É reconhecimento individual através das espécies, é memória de faces e vozes. Quando uma baleia te olha nos olhos, ela pode estar te lembrando, te reconhecendo de encontros anteriores. Você não é apenas outro humano, você é você, uma presença individual que ela registrou em sua memória vasta. As baleias fins são chamadas de galgos do mar por sua velocidade e elegância. São a segunda maior espécie de baleia, mas também uma das mais rápidas, capazes de manter velocidades de cerca de 40 km por hora. Tem uma coloração assimétrica única. O lado direito de sua mandíbula é branco, enquanto o esquerdo é escuro. Essa simetria é rara em mamíferos e pode estar relacionada a uma técnica de caça onde elas rolam para o lado, usando o lado branco para confundir ou agrupar peixes. É uma solução evolutiva elegante, uma adaptação que transforma até mesmo a coloração da pele em ferramenta de sobrevivência. E então há o silêncio. Nem todas as baleias são vocais o tempo todo. Há momentos, especialmente durante migrações longas,
quando elas simplesmente nadam em silêncio. Não caçam, não se comunicam, apenas existem, movendo-se através do azul infinito sem som algum, companhias silenciosas em uma jornada compartilhada. É meditação em movimento, é existência reduzida à sua essência mais pura, simplesmente ser, simplesmente continuar, simplesmente atravessar o espaço entre um lugar e outro. Há uma lição profunda nesse silêncio, que nem todo momento precisa ser preenchido, que há valor no movimento quieto, na jornada sem palavras. Permita-se agora aquietar completamente. Como essas baleias em migração silenciosa, você também pode simplesmente existir, sem pensamentos urgentes, sem preocupações. Apenas flutuando, apenas respirando, apenas sendo. O oceano te embala mais profundamente ainda, as ondas de consciência se afastam suavemente, e você mergulha, no silêncio mais profundo, no descanso mais completo. As baleias nadam em seus sonhos, silenciosas, eternas, e você dorme, profundamente, pacificamente. As horas mais silenciosas da noite envolvem o mundo. O oceano respira suavemente, subindo e descendo como um peito adormecido. Nas profundezas, onde a escuridão é absoluta e atemporal, as baleias continuam sua existência ancestral. Vamos descobrir mais algumas histórias dessas guardiãs dos mares profundos. As baleias possuem uma habilidade extraordinária chamada apneia de mergulho. Quando uma baleia se prepara para um mergulho profundo, seu coração desacelera dramaticamente, de 60 batimentos por minuto para apenas 3 ou 4. O sangue é redirecionado dos músculos periféricos para os órgãos vitais, cérebro, coração, pulmões. É uma transformação fisiológica completa que acontece em segundos. O corpo inteiro se reorganiza para a jornada ao abismo. E quando retorna à superfície, tudo reverte. É como ter dois sistemas circulatórios diferentes, um para o mundo da luz, outro para o mundo das sombras. A baleia é, literalmente, duas criaturas em uma, adaptando-se perfeitamente a qualquer profundidade que escolha habitar. Existe uma população de baleias cinzentas que nunca migra. Enquanto a maioria de sua espécie viaja milhares de quilômetros entre águas frias e mornas, este pequeno grupo permanece ano inteiro nas águas costeiras do Pacífico Norte. São chamadas de grupo residente, e ninguém sabe exatamente por que escolheram esse estilo de vida diferente. Talvez tenham descoberto um segredo, que há alimento suficiente ali durante todo o ano, que a jornada épica não é necessária. Ou talvez sejam simplesmente rebeldes, indivíduos que decidiram escrever suas próprias regras. Mesmo dentro de uma espécie, há espaço para escolhas diferentes, para caminhos únicos. As baleias piloto podem mergulhar a mais de 600 metros de profundidade e permanecer submersas por até meia hora. Lá embaixo, caçam lulas em escuridão total, usando apenas ecolocalização. Mas o mais notável é que mergulham em sincronia perfeita, famílias inteiras descendo juntas, caçando juntas, subindo juntas. É coordenação que requer comunicação constante e confiança absoluta. Cada membro do grupo sabe onde os outros estão, mesmo na escuridão completa, mesmo a centenas de metros de profundidade. É unidade, é cooperação refinada através de milênios de evolução social. Você sabia que as baleias sentem dor? Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Seus cérebros têm estruturas límbicas altamente desenvolvidas,
as mesmas áreas associadas em humanos ao processamento de emoções complexas. Quando feridas, elas vocalizam de formas que pesquisadores identificam como chamados de angústia. Quando separadas de seus filhotes, exibem comportamentos que só podem ser descritos como desespero. A dor é universal entre criaturas com sistemas nervosos complexos. E reconhecer isso nas baleias torna ainda mais importante nossa responsabilidade de protegê-las, de minimizar o sofrimento que causamos compartilhando os oceanos com elas. As baleias Baviad, ou baleias da Groenlândia, têm as barbatanas mais longas de qualquer baleia, até 4 metros de comprimento. Essas placas enormes permitem que filtrem as minúsculas criaturas do zooplâncton das águas geladas do Ártico com eficiência incomparável. Mas há algo mais. Essas barbatanas continuam crescendo ao longo da vida da baleia. Em uma baleia de 200 anos, as barbatanas contam uma história de 2 séculos de alimentação, de mudanças oceânicas, de sobrevivência através de eras que mal podemos imaginar. São arquivos vivos, registros biológicos de tempos passados gravados em queratina. Há um fenômeno chamado lobtailim, quando baleias levantam suas caudas e as batem violentamente contra a superfície da água, criando sons ensurdecedores que ecoam por quilômetros. Pode ser comunicação, pode ser um aviso, ou pode ser simplesmente diversão. Filhotes parecem adorar fazer isso, batendo suas pequenas caudas repetidamente, criando splash após splash. Há algo universalmente reconhecível nisso, a alegria de fazer barulho, de fazer algo que ressoa, que tem impacto. Mesmo entre espécies tão diferentes, reconhecemos a brincadeira quando a vemos. As baleias azuis têm línguas que pesam tanto quanto um elefante adulto. Sim, apenas a língua. É uma massa muscular imensa que ajuda a empurrar a água através das barbatanas durante a alimentação. Mas pense nisso, uma língua do tamanho de um elefante dentro de uma boca que poderia conter um ônibus pequeno. A escala é quase incompreensível. E ainda assim, essa criatura gigantesca se alimenta das menores criaturas do oceano. É um paradoxo belo. O maior precisa do menor para sobreviver. Tudo é conectado em uma teia de interdependência que abrange todos os tamanhos, todas as escalas de existência. Existe documentação de baleias que desenvolvem inovações e as ensinam a outras. Em uma região específica da Austrália, uma baleia jubarte foi observada usando uma nova técnica de alimentação, batendo sua cauda de forma particular para atordoar peixes. Dentro de alguns anos, outras baleias da região haviam adotado a mesma técnica. Não era instinto, era aprendizado social, era cultura se espalhando através de uma população. As baleias não apenas herdam comportamentos geneticamente, elas aprendem, adaptam, inovam e ensinam umas às outras. É criatividade fluindo através de gerações, é progresso acontecendo debaixo d'água. As baleias sei têm padrões únicos de cicatrizes causados por pequenos parasitas bioluminescentes chamados Copepodes cookie-cutter. Esses parasitas mordem pequenos pedaços circulares de pele, deixando marcas que parecem selos ou carimbos. Cada baleia acumula um padrão diferente dessas marcas ao longo da vida, criando um mapa único de suas jornadas, onde esteve, quais águas atravessou. São cicatrizes, sim, mas também são histórias. Cada marca conta de um encontro, de uma noite nadando através de águas infestadas de vida microscópica. A pele da baleia se torna um diário vivo, um registro de viagens escritas em carne.
E há momentos de interação entre baleias e outras criaturas que parecem transcender a simples biologia. Baleias foram observadas nadando calmamente ao lado de grupos de golfinhos por horas, sem propósito aparente além da companhia. Golfinhos brincando ao redor de uma baleia gigante, e a baleia ajustando sua velocidade para acomodá-los, permitindo a brincadeira. São encontros que sugerem algo além de necessidade de sobrevivência, talvez curiosidade mútua, talvez apreciação da presença de outro ser vivo. O oceano pode ser vasto e solitário, e talvez, às vezes, todos nós busquemos apenas não estar sozinhos, independente da forma que tomamos. Deixe agora sua mente se aquietar completamente, como as águas profundas onde nenhuma tempestade superficial pode alcançar. Você está flutuando nas profundezas mais tranquilas, onde há apenas paz, apenas silêncio, apenas o abraço suave e escuro do descanso completo. Sua consciência se dissolve suavemente, como névoa sobre o mar ao amanhecer, tornando-se parte de algo maior, algo infinito, algo perfeitamente calmo. As baleias nadam através de seus sonhos mais profundos, e você repousa, completamente, serenamente, no abraço silencioso da noite. Estamos chegando ao fim de nossa jornada, mas o oceano não tem fim. Ele continua, vasto e profundo, guardando mistérios que nunca cessarão de nos maravilhar. Vamos descobrir os últimos segredos antes de nos entregarmos completamente ao sono que nos espera, calmo e profundo como as águas mais distantes. As baleias são navegadoras cósmicas. Estudos recentes sugerem que elas podem usar não apenas o campo magnético da Terra, mas também as estrelas para navegar durante a noite. Quando uma baleia sobe à superfície sob um céu estrelado, ela pode estar lendo um mapa celeste, reconhecendo constelações que seus ancestrais seguiram por milhões de anos. É uma conexão direta com o cosmos, a criatura do mar olhando para o céu, unindo dois infinitos. Somos todos parte do mesmo universo, navegando sob as mesmas estrelas, buscando nosso caminho através da vastidão. Existe um conceito chamado memória cultural nas baleias. As rotas migratórias não estão codificadas no DNA, são aprendidas. Se uma população inteira de baleias fosse eliminada, as rotas migratórias específicas daquela população seriam perdidas para sempre. É conhecimento mantido vivo apenas através da transmissão de geração para geração. Cada baleia idosa que nada na frente de sua família é uma biblioteca viva, carregando mapas mentais de oceanos inteiros. Quando ela morre, séculos de conhecimento navegacional morrem com ela, a menos que tenha sido transmitido. É por isso que cada baleia importa. Cada uma é um repositório insubstituível de sabedoria ancestral. As baleias jubarte do hemisfério sul cantam canções diferentes das baleias jubarte do hemisfério norte. E mais fascinante ainda, as populações dos dois hemisférios nunca se encontram, pois migram em épocas opostas. Quando é verão no Ártico, é inverno na Antártida, e vice-versa. Elas vivem em dois mundos paralelos, cantando canções que nunca serão ouvidas umas pelas outras. É como ter duas culturas musicais completamente separadas da mesma espécie, evoluindo independentemente em lados opostos do planeta. A diversidade não precisa de contato, ela floresce em isolamento, criando beleza única em cada canto do mundo. Você sabia que as baleias podem ter pesadelos? Baleias em estado de repouso às vezes exibem movimentos súbitos, espasmos musculares e mudanças no padrão respiratório,
comportamentos consistentes com o que observamos em humanos durante sonhos perturbadores. Se elas sonham, e evidências sugerem que sonham, então experimentam não apenas o mundo desperto, mas também mundos interiores criados por suas próprias mentes. Que sonhos uma baleia tem? Ela revive mergulhos profundos, relembra canções antigas, vê visões de oceanos que nunca conheceu? São perguntas que nunca poderemos responder completamente, mistérios da consciência que permanecem trancados atrás de olhos que nunca poderão nos contar. As baleias francas têm manchas brancas naturais em suas cabeças e corpos causadas por parasitas chamados piolhos de baleia que vivem nelas desde o nascimento. Mas aqui está o fascinante. Cada filhote herda os piolhos de sua mãe durante o nascimento. Cientistas podem rastrear linhagens familiares não apenas pela genética das baleias, mas também pela genética dos parasitas que elas carregam. É uma árvore genealógica dupla, duas espécies viajando juntas através do tempo, mãe para filha, geração após geração. Elas nunca existiram separadas, é uma parceria tão antiga quanto a própria espécie. Há relatos de baleias que parecem adotar filhotes de outras mães que morreram. Orcas e baleias jubarte foram observadas cuidando de filhotes órfãos que não são seus, amamentando-os, protegendo-os, ensinando-os. Não há benefício genético direto, o filhote não carrega seus genes. E ainda assim, a baleia cuida. É compaixão que atravessa até mesmo a lógica evolutiva fria. É amor não como estratégia de sobrevivência, mas como algo mais fundamental, uma resposta ao sofrimento de outro ser, uma recusa em deixar um filhote morrer quando há algo que pode ser feito. As baleias de Omura são tão parecidas com outras espécies de baleias que só foram reconhecidas como espécie distinta em 2003, através de análise genética. Durante décadas, nadaram pelos oceanos sem nome próprio, confundidas com suas primas. É um lembrete humilde de quão pouco sabemos. Estas criaturas gigantes viveram suas vidas completas, gerações inteiras existiram e desapareceram, e nós nem sabíamos que eram únicas. Quantas outras espécies ainda esperam ser descobertas? Quantos mistérios permanecem ocultos simplesmente porque não fizemos as perguntas certas? As baleias envelhecem graciosamente. Suas peles ficam mais marcadas, mais cicatrizadas, carregando a história de décadas de vida oceânica. Mas ao contrário de muitos animais, elas não parecem sofrer declínio cognitivo com a idade. Baleias muito idosas permanecem alertas, sociais, capazes. A sabedoria realmente aumenta com os anos. Uma baleia de 100 anos não é apenas mais velha, é literalmente mais sábia, seu cérebro rico com um século de experiências, de padrões reconhecidos, de lições aprendidas. É por isso que as matriarcas são tão valiosas. Elas são estrategistas magistrais, sobreviventes supremas. Existe algo profundamente comovente sobre a última respiração de uma baleia. Quando chegam ao fim de suas longas vidas, algumas baleias foram observadas nadando para águas rasas, em direção a praias familiares. É como se escolhessem onde terminar sua jornada. E quando aquela última expiração acontece, quando aquele jato de água final sobe ao ar e cai de volta ao oceano, é o fim de uma consciência que pode ter testemunhado um século ou mais de mudanças oceânicas. Uma mente vasta e antiga se apaga, e o oceano fica um pouco mais silencioso. Mas a história não termina com a morte. Aquele corpo afundando lentamente até o fundo do oceano,
aquela queda de baleia que mencionamos antes, se torna um oásis que sustentará a vida por décadas. Até na morte, a baleia continua dando. Continua alimentando, abrigando, sustentando. É um último presente generoso, a transformação de um corpo que nadou livre por décadas em um lar para centenas de outras criaturas. Nada se perde, tudo se transforma. A vida flui de uma forma para outra, eterna, infinita. E assim chegamos ao fim de nossa jornada através das histórias das baleias. Mas elas continuam, lá fora, nos oceanos escuros e profundos. Continuam cantando suas canções antigas. Continuam migrando suas rotas milenares. Continuam mergulhando nas profundezas onde a luz não alcança. Continuam vivendo vidas que mal podemos compreender, experimentando um mundo que só podemos imaginar. Você também pode descansar agora. Deixe todas essas histórias se dissolverem suavemente em sua consciência como ondas se dissolvendo na areia. Você flutuou conosco através de 100 fatos, 100 momentos da vida dessas criaturas extraordinárias. E agora, é hora de simplesmente descansar. Respire fundo uma última vez. Sinta o peso do seu corpo afundando no conforto do seu descanso. Imagine-se flutuando nas águas mais calmas, mais mornas, mais acolhedoras. Você está seguro. Você está em paz. As baleias nadam em seus sonhos, gentis guardiãs dos oceanos do sono. Deixe ir. Deixe tudo ir. E simplesmente durma. O oceano embala você, para sempre, eternamente, em paz perfeita. Boa noite. Que você navegue por sonhos tão profundos e tranquilos quanto o próprio oceano. As baleias estão com você, silenciosas companheiras de sua jornada noturna. Durma bem.